Paz do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou um pouco debilitado. Alguns dias que eu estou enfermo. Hoje eu acho que está fazendo 4 dias. Mas eu peço a oração dos irmãos que me ajudem. Amém? Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Vamos abrir a Bíblia. Marcos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Versículo de número 34, para ganharmos tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Diga amém. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: todos. Que quer dizer, abra-te. Vamos repetir o versículo 34. Amém? Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse o quê? Que quer dizer, abra-te. Só até aí. Vamos orar. Pai, queremos te louvar por esta palavra, engrandecer o teu nome, te pedir que o Senhor venha falar conosco, Senhor, aleluia, na beleza da tua santidade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque precisamos te ouvir esta noite. Não queremos ouvir a voz do homem, mas sim a voz de Deus através da tua santa, poderosa, verdadeira e eficaz palavra. Senhor, fala aos nossos corações, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja senta dizendo amém. Glória a Deus. Confesso que quando eu vi o tema eu fiquei preocupado, porque o termo a qual do tema, ele dá uma condição, e eu creio tão somente que Deus falou grandemente ao meu coração missionário. Porque quando olhamos as Escrituras Sagradas, veremos, e eu queria pedir um pouco da atenção dos irmãos, só por alguns momentos, que isso aqui é o cumprimento de uma profecia que foi lida e proclamada através do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo de número 35 e o versículo de número 6, a Bíblia nos diz que Deus usa ele tremendamente com a palavra profética, dizendo que o Messias, aquele que viria, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, viria e surdo, ouviria e cego também enxergaria. O propósito, aleluia, de Deus utilizar o profeta Isaías neste capítulo de número 35 se cumpriu neste capítulo de número 7. Mas também, olhe para cá em nome de Jesus, irmãos. Aleluia, mas também a Bíblia diz, aleluia, que várias outras vezes Deus utiliza o profeta Isaías com uma palavra profética. Esta palavra profética era diferente, aleluia, dos outros, porque Isaías sempre proclamava a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Quando olhamos as Sagradas Escrituras, também no livro de Isaías, podemos compreender, aleluia, que ele disse que chegaria um dia que alguns cansariam, alguns se fatigariam, alguns se entristeceriam, outros queriam parar, outros queriam desistir, mas aquele que aguardavam no Senhor, eles subiriam como águias e renovariam as suas forças pela presença do Eterno, aleluia. Este período foi o período que culminou a vinda do Messias. Muitos estavam cansados, outros estavam oprimidos, outros estavam entristecidos. Mas a Bíblia diz que sempre Deus usou o profeta Isaías com palavra profética e dizia ao povo que tão somente o Senhor Jesus viria e o fardo que antes era pesado ia se tornar leve, porque ele daria força, ele daria graça, ele daria, aleluia, estrutura para eu e você caminharmos. Tão somente ele também agiria
no mundo físico e no mundo espiritual. A Bíblia nos remete, irmãos, também no livro de Isaías, que aqueles, aleluia, que mesmo cansado, mesmo fadigado, mas debaixo da palavra do Senhor, com um propósito, o Senhor ia guardar tanto ele como ela, incessantemente seguro na mão do Altíssimo. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 26, versículo de número 3, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aleluia. Deus, ele estava prometendo e dizendo tão somente que a confiança na vinda do Messias era real, era verdadeira, mas também era notória. Isaías quer deixar claro que a vinda do Senhor, do Messias, teria milagres físicos e milagres espirituais. Por isso que quando olhamos esse capítulo de número 7 do livro de Marcos, está todo mundo entendendo? Dê um glória. Eu estou vendo a igreja tão calada, aleluia. No capítulo 7 do livro de Marcos, eu não estou sentindo o termômetro de Jeová. Tem que aquecer a igreja. Vamos aquecer, irmão. Você pode dar glória a Deus, porque enquanto você dá glória a Jesus, te reveste de poder. Aleluia. Enquanto você dá glória, você entra na atmosfera do céu. Porque enquanto estamos, aleluia, debruçados em nossos pensamentos, não conseguimos compreender o que o céu quer falar comigo e contigo esta noite. Por isso que quando olhamos esse capítulo de número 7, ao se revelar, aleluia, Marcos deixa claro, e a escrita de Marcos é diferente da de Lucas, a de Mateus e a de João. Ele é mais direto, ele se posiciona mais rápido em falar dos milagres de Cristo Jesus. Mas quando chega nesse capítulo de número 7, após Jesus sair de uma cidade, aleluia, que tinha, aleluia, instruções sírio-fenícia, ele passa pela Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades. A Bíblia diz, aleluia, que nesse conjunto tinha gente que era e tinha gente que não era. Quem está entendendo, diga amém. Repita comigo, tinha gente que era e tinha gente que não era. Alguns judeus saíram de Jerusalém e foi para o lado da Fenícia e começaram a habitar naquele lugar. Mas também se juntaram com pessoas de outras tribos, de outras nações e principalmente de adversidade de religião. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando se apresenta, é neste lugar que Jesus começa a usar o seu poder, a sua graça na vida daqueles que não tinha, na vida daqueles que não podia, na vida daqueles que não fazia, na vida dos desprezados, dos que não era escolhido pela sociedade, daqueles que eram humilhados. Foi nesse ambiente que Jesus chegou, e é neste ambiente que Jesus pega o pequeno e começa a levantar. É neste ambiente que Jesus pega o fraco e começa a usar. Quem está entendendo e pode glorificar a Deus, Jesus vai usar o pequeno na casa. Aleluia! Há uma necessidade de utilização do céu. Você entendeu isso? Há uma necessidade de o quê? Utilização do céu. O problema é espaço, lugar para o céu utilizar. Olhe para cá em nome de Jesus. Eu não sou um pregador renomado. Eu não sou um pregador, aleluia, conhecido. Mas de ontem para hoje, Jesus não me deixou dormir, nem trabalhar eu fui. Porque a mensagem era que Deus tem um recomeço dentro da DGR. Aleluia, a mensagem era: é necessário um recomeço espiritual, físico, porque Deus vai utilizar o pequeno, Deus vai utilizar o grande, mas Deus quer um recomeço dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. E Deus, ele não conta com quem acha que
aquele que dá espaço. Aleluia. Por isso que meu coração se alegrou quando o nosso auxiliar teve uma oportunidade, porque Deus quer usar o pequeno, Deus quer fortalecer, Deus quer alicerçar, Deus quer projetar. Tem uma palavra ardendo no meu coração, e a palavra é: ao recomeço de Deus dentro da DGR. Aleluia. E o recomeço dói. Mas entenda, olhe para cá. Deus, ele só aproxima pessoas que querem estar no mesmo propósito. Você entendeu? Diga amém. Diga para esse crente: a estrutura vai balançar. Oh glória, mas eu estarei do teu lado. Não, pega na mão dele, diga: eu não largarei a tua mão. O ministério vai avançar, porque a obra é de Deus. 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 Deus precisa tirar, porque é necessário ele começar a usar o pequeno. E há uma capacidade do céu aqui esta noite. Há uma capacitação do céu aqui esta noite. Você não veio aqui por acaso. Há uma capacitação do céu. Aleluia. Eu saí da Santa Ceia ontem pegando fogo, meu pai. Mas me deu um soluço, que eu passei a madrugada todinha sem dormir com soluço. Eu disse: Deus, o que é isso? Ele disse: hoje você não dorme. Meu Deus, me ajuda. 3 dias com a coluna doendo. Vou ao médico, volto para casa, vou ao trabalho, volto de novo. E Deus não deixa eu descansar, porque a mensagem que ardia é que Deus tem um recomeço e vai usar muita gente. É mulher, é homem, é menino, é pequeno, é grande. Deus vai usar. Aperta na mão deste crente e diz: tu és instrumento do céu. Alguém quer confundir o teu entendimento, mas hoje ele te levanta e diz: tu é instrumento. Instrumento. Instrumento de Deus. Aqui tem crente que é instrumento e está se detendo. Aleluia. Está travado. Meu Deus, está ardendo a palavra. Eu vou falar, irmão. Mulheres, vocês são instrumento do céu. Aleluia. Aqui você tem espaço para trabalhar, para fazer a obra. Então use a ferramenta que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Aquele homem estava travado. A Bíblia diz que Jesus começa, quando ele chega naquele ambiente, vindo de Tiro e Sidom, quando ele chega no território de Decápolis, ele encontra este homem. Algumas versões dizem que é surdo e gago. Quando Jesus encontra, se olharmos, a limitação deste homem é natural. Mas o que Jesus deposita sobre ele é algo espiritual. A limitação era o que, irmão? Natural. Mas o que Jesus depositou nele era algo. Por quê? Ele não ouvia e quando falava era gago. Bem, demorava a falar. E como Jesus sabe e conhece, se olharmos a Sagrada Escritura, a Bíblia diz que levaram amigos até a Jesus. Alguém pegou e levou ele até a Jesus e disse: esse homem é surdo e é gago e precisa de uma cura. A Bíblia diz que Jesus não fez nada em público. Ele tirou para o canto e disse: agora eu vou ter um trabalhar contigo no oculto. Oh, glória a Deus. Aleluia, você está entendendo? Diga amém. Aleluia, este oculto
Jesus tirou do meio da multidão e disse: deixa eu trabalhar na tua vida. Eu tenho propósito contigo e é necessário eu ter um particular contigo para eu te moldar para o propósito. Oh, aleluia! Nós lemos que Isaías diz que ele deixa firme aqueles que estão com o pé diante do propósito. Você está entendendo? Diga amém. Agora me ajude e diga para esse crente: tem pessoas que vão sair. Oh glória, tem pessoas que vão permanecer, tem pessoas que vão chegar, mas aonde estão os teus pés? Vai continuar ou vai desistir? O propósito está no céu. Oh glória, o propósito está onde, irmão? No céu. Jesus, eu sabia, o peso é muito difícil, né, pastor? Mas tem gente que sai e quer levar o outro. Não é assim? Aí diante da palavra de Deus, meu irmão, não sei nada não. Mas diante da palavra de Deus, pastor, Deus vai trazer muita gente de volta. Porque o homem decidiu enganar. Mas o Senhor é aquele que decide o trabalho contrário do pensamento humano. Ele entra, aleluia, no profundo, inquieta aquele que está do outro lado e arranca o poderio do homem e diz: a obra é minha. Oh glória, estou sentindo Jesus aqui, irmão. O trabalho é meu. Ele desfaz o embaraço na mente. Ele desfaz, irmão. Quando eu sentei ali, eu estava me tremendo todinho, pastor. Porque esta noite, Jesus está desfazendo o embaraço. Diga comigo: haverá crescimento. Diga mais forte: é tempo de recomeço. É tempo de mudança. É tempo de presença. Aleluia. Você pode adorar Jesus esta noite. Você pode. Diga aí: eu vou fazer parte desse recomeço. Oh, glória. Eu vou fazer parte. É trabalho, mas é recomeço do céu. Aleluia. É necessário o particular. Diga comigo: é necessário o particular. Você está entendendo por que tanta prova? É? Se a gente olhar a Bíblia e compreender o texto, a Bíblia diz o seguinte: que além de Jesus tirar ele para um tratamento, Jesus começa a mostrar que queria com ele mais comunhão. A Bíblia diz que Jesus, tirando da multidão à parte, pôs o dedo nos ouvidos. Rapidinho, só quero abrir um parênteses. Cuidado com o que você está escutando. Pode limitar o teu crescimento. Pode impedir você caminhar para frente. Pode tentar te travar. Mas a essa palavra Jesus colocou no ouvido porque queria mais comunhão com este homem. Mas além de mais comunhão, Jesus também lhe toca com a língua, com a saliva, revelando e colocando a essência dele sobre aquele homem. Mas olhe para cá, em nome de Jesus. Ouvido, o dedo. Na boca, a saliva. Olhe para cá. Jesus agora estava mudando o quadro, meu pastor, daquele homem. Porque aquele homem ia ter um recomeço, mas não seria um recomeço normal. Seria um recomeço de utilização no reino de Deus. Você entendeu? Diga amém. Seria um recomeço de quê? Utilização no reino. Você crê que Jesus vai usar muita gente que está aqui? Amém, irmão? Misericórdia, tem gente que não quer não. Se não quer, vai voltar para a parte do particular com Deus, né, pastor? Ô, glória. Mas se quiser, se prepare, viu, irmão? Aperta a mão desse crente e diz: o céu, esta noite,
Ô glória, sela o teu ministério. Aleluia, se estava sem força, Ele vai te renovar. Se estava fraco, Ele vai te dar instrumento para caminhar. Mas não vai cessar as tuas forças. Aleluia. Irmão, eu vou correr rapidinho, eu já concluo. Mas a Bíblia diz que quando, rapidinho, só ver a lembrança aqui. Quando a gente olha no livro de Efésios, Paulo faz duas orações. Quantas orações, irmão? Tem gente calada. Quantas orações? Duas. A primeira oração está no capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória. Ele ora para aquele povo, ele preso, ora para que Deus desse iluminação. No meio da situação, o povo visse quem? Deus trabalhando. No capítulo de número 3, o verso de número 14, Paulo ora por capacitação. Para que aquele povo agora que foi iluminado o seu entendimento, se capacitasse para a obra. Jesus fez num dia só tudo aquilo que Paulo clamava pela igreja. Jesus tocou neste homem, colocou o dedo sobre os seus ouvidos, tocou com a saliva na sua boca para pregar a palavra de Deus. É necessário um recomeço em nossas vidas ministeriais. Porque às vezes a gente se acostuma com o normal. É assim, irmão? Sim ou não? É, irmão. A gente se costuma só ver o natural. Mas Jesus, esta noite, vai confirmar a palavra que está no meu coração. Deus vai usar pastores, irmãs, missionárias, dirigentes, presbítero, diácono, e milagres irão acontecer nessa casa e nas demais, pastor. Pode escrever o que a palavra de Deus determina, assim conforme Jesus falou em aramaico, Efatá, abra-te. Jesus vai começar a dar visão a crente, Jesus vai começar a usar crente em cura, vai usar em profecia. Aqui vai ser um celeiro de milagres, ninguém vai deter. A obra é de Deus. Vou terminar, irmão. Essa palavra, ela não é uma palavra grega. Porque quando a gente olha o Novo Testamento, ele é escrito em grego. Mas essa palavra é em aramaico. O próprio Marcos, quando ele escreve, ele deixa específico, ele não consegue mudar. E ele não quis mudar a escrita. Ele botou a palavra efatá e botou o termo que significa abra-te. Agora, quando a gente olha na tradução grega do original, a palavra é esteja aberto, ou aberto está. Você não entendeu, eu vou repetir. Esteja aberto, ou aberto está. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei o que você veio buscar esta noite, mas faz a obra para tu ver que não abre, faz a obra para tu ver que não está aberto, faz a obra para tu ver que, aleluia, ele vai adiante de ti, ele vai desfazendo, ele vai quebrando o embaraço, ele vai desfazendo. É o Senhor que está aqui esta noite através dessa palavra, dizendo: esteja aberto aos teus olhos, porque nós vamos começar a ver milagres, prodígios e maravilhas. Para concluir, irmãos, só que Jesus disse: olha, o milagre foi feito, mas ele disse: não diz a ninguém. Ele disse o quê? Sabe por quê, irmão? Ele disse isso. Porque veja só, entenda comigo. Quem era para ver, via e não acreditava. Você entendeu? Diga amém. Quem era para ver, que eram os judeus,
via o milagre, mas não acreditava que ele era o Messias. Olhe para cá. Cuidado com a religião, viu, irmão? Às vezes impede da gente ver o milagre na vida de alguém. Rapidinho para a gente concluir, irmão. Vou fechar a Bíblia. Irmãos, eu vim aqui na última campanha. Meu filho, ele tinha uma dificuldade muito grande em falar. Muito grande. E a gente começou a levar para médico. E todas as vezes, filho pequeno, né, irmão? Eu tenho 3. E todos eles tiveram problemas. Todos. Todos eles tiveram problemas. Sofia, todo ano eu ia para médico porque ela ia para UTI, passava 10, 12 dias internada. Uma certa vez eu em casa, Sofia novamente doente, e o Senhor disse assim: olha, hoje tu não vai levar para o hospital. Você vai orar. Eu e a missionária em casa, a gente vai fazer um propósito de oração. Vamos orar por ela? A gente botei a mão sobre o peito dela e orei. E quando eu orei, nunca vi isso na minha vida. A gente apagou a luz. E eu disse, ó, se der 1h da manhã ela não melhorar, a gente leva para o hospital. E ela vomitou, me perdoa a expressão, o catarro que estava no pulmão dela. Eu nunca vi isso. O vômito é normal, né, irmão? Mas sair do pulmão, o vômito ele vem do intestino, não tem nada a ver com o pulmão. Saiu toda a secreção do pulmão dela e nunca mais eu levei ela para o hospital. Você está entendendo? Dê um glória. Davi, a gente levou para o médico disse, se tem uma hérnia umbilical, vai ter que operar. Esse menino morre. Tá certo. Chegou em casa, passou os dias, e ele tô com a dor. Até hoje, nunca mais sentiu dor. Novamente a gente orou. E quando eu vi na campanha aqui, a gente estava com essa dificuldade de Samuel não falar direito. Nem expressar ele conseguia. Imaginou, né, pastor? Esse menino ou não fala, esse menino tem algum grau de autismo, não que seja dificuldade, mas tem que ser tratado, né, irmão? E graças a Deus, depois da campanha, o menino está lá uma benção. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter propósito em fazer as coisas de Deus. Se você veio aqui esta noite com propósito, e eu termino. Se prepara, abre a tua mão. Isso não é de pregador não, viu, irmão? Eu não tenho esse costume não. Mas esta noite receba algo do céu, aleluia, que você está pedindo tanto ao Senhor. O Senhor vai abrir os teus olhos, porque você vai começar a contemplar, aleluia, a providência de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que Deus abençoe em nome de Jesus.